Hoje é quinta, 23 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo foi derrotado novamente no Campeonato Carioca, que a partir da sexta rodada vai colocar o seu elenco principal, isso quer dizer, depois do jogo contra o Bangu no próximo domingo no estádio Newton Santos, a primeira partida será o clássico contra o Fluminense, e muito disso tem a ver com o trabalho do Carlos Leiria, que não é bom, tanto taticamente, individualmente, os jogadores não estão correspondendo e o Botafogo está muito abaixo. E agora o Textor tem que correr atrás de um técnico o quanto antes, porque, no meu entendimento, o empresário norte-americano talvez poderia pensar que o Carlos Leiria fosse um comandante parecido com o que era o ex-técnico do Botafogo no ano passado, que deu um suporte até a chegada do Arthur Jorge, que foi o Fábio Matias. E o Carlos Leiria está muito aquém disso. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E além da situação do Bitelo, o prazo dado pela equipe do Dynamo de Moscou, do Botafogo ter ali a prioridade na negociação com o Bitelo, está encerrado. E agora o Botafogo tem que definir ou não, ou convencer os russos a aceitar a maneira da negociação. Por hora, o que foi pedido pelos russos não está na conformidade do nosso clube. Então tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. A Mais Ágil é a maneira que você tem de antecipar o seu fundo de garantia. Você pode procurar a equipe especializada da Mais Ágil, com o link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário e também na descrição, tirar todas as suas dúvidas, entender como que funciona o serviço da Mais Ágil e, claro, tudo sendo explicado da melhor maneira possível, você vai fechar o negócio com a Mais Ágil. Se você não entender como que funciona a negociação, como que funciona a antecipação, você não vai fechar o negócio. Só feche se a equipe da Mais Ágil passar tudo da melhor maneira possível para você. Link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição. Ontem o Voltaço venceu o Botafogo por 2-1 no estádio Newton Santos, uma partida em que novamente a equipe do Carlos Leiria joga com um jogador a mais e não consegue criar oportunidades. Tem um pênalti desperdiçado pelo Patrick de Paula, que saiu vaiado pela nossa torcida, e depois disso o Botafogo foi derrotado pela segunda vez no estádio Newton Santos. O Botafogo tem 3 pontos com uma vitória em cima da equipe da Portuguesa da Ilha. O jogo de ontem foi muito ruim tecnicamente, mas uma partida muito fraca, em que o time não conseguiu mostrar nada, fez um jogo ali bem aquém das expectativas e do que a gente pode ter. E através desse desempenho precário, fica aqui um questionamento. Carlos Leiria tem condições de treinar o Botafogo na final do dia 2 contra o Flamengo, a final da Supercopa do Brasil? Apesar de achar que os jogadores eles tenham no seu ali, né, seu HD, o que o Botafogo fazia o ano passado e talvez tecnicamente só você não fazer besteira e que o time tem condições de fazer o jogo de igual para igual contra o Flamengo, uma partida de início de temporada, um jogo que fisicamente as equipes estarão bem abaixo, mas você tem esta situação de poder disputar esse jogo contra o rubro-negro, mas você tem essa situação do técnico ser muito abaixo, né? E talvez na cabeça do John Textor, essa tranquilidade que ele tá para buscar um treinador era de que, ano passado o interino conseguiu dar conta do recado, a gente consegue ganhar a Taça Rio com o técnico interino, conseguimos chegar à fase de grupos da Libertadores com o técnico interino, que era o Fábio Matias, que soube comandar bem uma equipe alternativa, que jogou boas partidas pela Taça Rio, e você teve o time principal com muitos desfalques conseguindo a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, mas o Leiria é bem abaixo. O Textor está ali na busca pelo técnico, dentro do seu tempo, até mesmo porque ele não pensa apenas na Supercopa do Brasil e sim durante toda a temporada. O meu feeling é de que em breve nós já teremos alguma novidade, de um técnico avançando para ter uma negociação, até mesmo pelas falas dele de que em fevereiro o Botafogo já terá um técnico. Então ele tem essa semana e semana que vem. Contra o Flamengo, não sei se esse comandante já estará à frente da equipe. Tomara que esteja, porque é importante que o Botafogo já tenha um técnico à beira de campo, pensando na final da Recopa Sul-Americana, jogo que será no meio do mês de fevereiro contra a equipe do Racing, primeiro jogo lá na Argentina e o segundo jogo no estádio Newton Santos, já no final de fevereiro. Que a gente consiga ter esse técnico o mais rápido possível, mas o Leiria é muito abaixo, é um técnico que, no meu entendimento, está muito aquém daquilo que o Botafogo pode ter na temporada, mas eu tenho certeza que o Textor vai fazer a escolha certa, não pensando apenas no jogo contra o Flamengo. Se o Leiria for o comandante no dia 2 de fevereiro, que ele não faça besteiras em relação ali às suas escolhas dentro de campo e principalmente em relação às alterações. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TE é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. O Botafogo, ele, segundo o portal GE,
teve seu prazo encerrado em relação à prioridade na contratação do Bitelo. O clube russo do Dinamo de Moscou aceitou a proposta de 18 milhões de euros enviada pelo Botafogo, porém, o que está acontecendo agora é uma divergência no quesito negociação. O Botafogo, ele se propõe a pagar um valor menor de entrada, de aproximadamente 2, 3 milhões de euros. Já a equipe do Dinamo quer pelo menos mais da metade do valor total da negociação, que o Botafogo acha um valor muito alto, que não é muito comum nestas negociações. Porém, tem um X da questão. Uma equipe brasileira e uma equipe italiana, elas estão de olho no Bitelo. E a partir de hoje, elas podem entrar numa negociação com a equipe russa. E pela reportagem do GE, segundo o staff do jogador, esses dois times eles já se comprometeram que aceitam a proposta de pagamento feita pela equipe do Dinamo de Moscou. Ou o Botafogo aceita pagar esta entrada colocada pela equipe russa, ou a tendência é que fique mais difícil de você contratar o Bitelo. Já falei sobre isso aqui no canal uma vez e repito. No meu entendimento, você não pode sair do seu planejamento financeiro. Se você não tem condições de dar essa entrada, não adianta você dar essa entrada e comprometer tudo aquilo que você tem para o restante do ano. Pode ter dívidas, pode atrasar outras parcelas que você já tem comprometidas e isso ser um dificultador para o restante do seu ano. Mas se você tem condições de dar uma parcela maior, você fazer ali um investimento acima, vale pelo Bitelo, que no meu ponto de vista é um jogador que pode ser muito importante para o Botafogo nessa temporada de 2025. É um jogador que já chegaria talvez até mesmo para jogar a final da Recopa Sul-Americana e também da Supercopa do Brasil, porém o Botafogo tem que definir se vai ou não fazer essa situação de aumentar o investimento inicial nesta negociação, se você vai realmente aceitar aquilo que a equipe do Dinamo de Moscou quer em relação a esta primeira parcela. TEF, dar 60 milhões, pouco menos de 60 milhões de entrada, o que você acha? Eu acho muito alto e não é comum no futebol você dar uma entrada como esta em relação a qualquer atleta. Mas o dinheiro é do Textor, se ele achar que vale a pena, aí, meus amigos, é com o empresário norte-americano. Vamos ver o que vai acontecer hoje durante o dia. Com certeza, nós teremos desdobramentos em relação ao Bitelo. Como a gente sempre falou aqui no canal, a negociação nunca esteve finalizada. Sempre teve essa situação financeira para ser ajustada entre Botafogo e Dinamo de Moscou. Tamo juntos, um abraço. Tomara que a situação do técnico também avance, que hoje, no meu entendimento, é aquilo que mais me preocupa em relação à temporada. Jogadores a gente tem até o final de fevereiro para fazer as negociações. Técnico tem que ter logo para a gente começar um trabalho, mas confiando sempre nas escolhas do Textor, né? Na única vez que ele se apressou, que ele teve ali uma situação mais de aceleração, foi Bruno Lage escolhido e a gente viu que não deu tão certo. Nas duas vezes que ele teve uma calma, o Botafogo escolheu o Luiz Castro, que começa bem o trabalho aqui no nosso clube, e também o Arthur Jorge, que a gente sabe o que aconteceu. A gente confia no Textor que ele faça as suas melhores escolhas. Valeu, gente. Tamo juntos. Volto no meio da tarde com o nosso almoço e à noite com o nosso noite. Tamo juntos. Valeu. Fui. Fogo neles.